capítulo 6, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis 6, de 1 a 9. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias são 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos dos homens possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pai querido, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa nessa manhã, de juntos, ó Pai, podermos estudar a Tua palavra. Que o Senhor esteja nos dando a compreensão, a direção do Teu Santo Espírito, para que possamos estudar e entender a Tua palavra nessa manhã, que essa palavra, Pai, possa servir de estímulo, possa servir, ó Pai, de incentivo, para que nós possamos enfrentar as adversidades, os momentos difíceis que cada um de nós passamos nas nossas vidas. Que já esteja nos abençoando, cuidando de nós, cuidando de cada um que aqui está nessa manhã. Isso que eu te peço, te agradeço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu gostaria de estudarmos rapidamente a vida de Noé e entendermos um pouco sobre a história de fé de Noé. E a gente, quando olha para a vida de Noé, a gente percebe que ele era um homem íntegro, como nós lemos, e que era um homem justo diante de Deus. Só que, em contrapartida, nós olhamos para o momento da história da vida de Noé e nós, se fizermos um paralelo com os nossos dias, nós vamos perceber que hoje nós vivemos um momento muito parecido de que na época de Noé. A gente vê que os nossos dias, como estão conturbados, quanta corrupção, quanta coisas que nós temos visto que só tem afastado as pessoas de Deus. Nós vivemos num momento tão complicado que muitas vezes o que era errado hoje parece que é certo, e aquilo que era certo hoje parece que é errado, diante de uma sociedade onde nós vemos que a todo instante nós somos bombardeados por informações, por situações que nos confronta com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós temos na nossa Bíblia. E a gente vê que quantas coisas nós somos influenciados, muitas vezes, sem a gente perceber. Quanta coisa que antigamente me impactava, e hoje parece que eu olho para isso e parece que, nossa, mas antes parecia que era tão complicado, hoje parece que não é tão complicado assim. E nós vamos ver algumas lições, como nós podemos enfrentar essas situações, como nós podemos encarar essa situação
de forma diferente. E nós vamos poder aprender com a história de Noé, que nós podemos sim nos posicionarmos diante de uma sociedade totalmente corrompida, diante de uma sociedade que nos confronta a todo instante, muitas vezes de forma velada, muitas vezes de forma sucinta, mas muitas vezes também nos confrontam diretamente. Muitas vezes o que nós fazemos? Nós nos acovardamos, muitas vezes nós preferimos ficar quieto no nosso canto e não nos posicionarmos. E a gente vive um momento complicado, porque a gente vê quanto a rede social tem jogado tanta coisa. E muitas vezes nós também nos posicionamos errado, porque muitas vezes nós vamos confrontar alguém na rede social. E não é o momento. A melhor forma de nós confrontarmos é através da nossa vida, é através dos nossos atos, é através daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E muitas vezes as pessoas ficam se escondendo atrás de uma rede social, muitas vezes entram em polêmicas por coisas que muitas vezes não vale a pena. Então a nossa maior confrontação tem que ser a nossa vida diante dessa sociedade. Noé era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Foi ele quem Deus usou para salvar a humanidade do dilúvio. A gente começa a ver o texto que nós lemos, e a gente vê que no tempo de Noé, a sociedade vivia em extrema corrupção e perversão. As pessoas abandonaram o Criador e viviam conforme as suas próprias vontades. Só pensavam em fazer o mal em tempo todo. Deus ficou decepcionado com tudo o que viu e decidiu destruir a humanidade. Mas a gente vê que Noé era um homem justo, que obedecia a Deus em sua geração. Por isso Deus decidiu salvá-lo e salvar a sua família. Então, quando nós olhamos para isso, a gente vê que, se a gente fizer um paralelo hoje, a gente também vive isso. As pessoas estão, cada um se preocupando com você, cada um se preocupando com o agora. O que importa é que eu seja feliz, o que importa é que eu conquiste, e muitas vezes nós esquecemos disso. E quando a gente vê que Noé era um homem justo e íntegro diante de Deus, muitas vezes a gente faz uma comparação da nossa vida, e a gente percebe que Noé, ele não era um homem perfeito, como nós não somos, e como tantos outros personagens da Bíblia também mostram isso, que somos falhos, que nós dependemos de Deus, mas que mesmo num mundo tão complicado na época, Noé destacou por ser diferente dos outros. Ele não foi um imitador do mundo. Ele não fazia o que todo mundo fazia. E muitas vezes nós vivemos hoje e nós nos adaptamos a certas situações. E nós temos que ser diferentes. E isso tem um preço. E a gente para pensar, e tem uma frase que é bem interessante, que quando alguém faz alguma coisa errada, qual que é a desculpa que a gente dá? Mas todo mundo faz. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, e ele dizia assim, que às vezes ele falava alguma coisa, eu quero fazer tal coisa, a mãe dele, não, você não vai fazer. Daí ele falava, mas todo mundo faz. Mas o que a mãe dele falava? Mas você não é todo mundo. E muitas vezes nós temos que fazer isso. Nós temos que não imitar o que o mundo faz. E muitas vezes nós estamos sendo imitadores da sociedade. E muitas vezes nós acabamos fazendo coisa que todo mundo faz. E como cristãos, nós não devemos ser assim. Nós devemos ser diferentes. E nós sabemos que, para sermos diferentes, nós também pagamos um preço. Mas é esse preço que nós temos que pagar como cristão. Porque é fácil você estar numa rodinha de amigos e pessoas falarem alguns assuntos, e você fala, não, eu não vou comentar. Mas você tem que se posicionar. Porque se você está ali,
Porque se você está conversando aqueles assuntos, você indiretamente você está concordando com aquilo. Isso não é fácil. Noé foi um ser humano igual a nós. A gente fica pensando nesse texto e saber quanta coisa Noé passou para ele construir essa arca. Quanto ele foi, de repente, chamado de louco, de maluco. Você está doido? Você vai construir isso daí? E a gente vê que ele não desistiu. Ele estava ali. E mesmo que ele fazendo aquilo, com certeza, muitas vezes ele deve ter pensado, mas será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu continuo fazendo isso? E fala que a Bíblia fala que Noé demorou 120 anos para construir a arca. Imagine você, 120 anos, alguém passar buzinando no seu ouvido: ô, seu maluco, você está aí martelando ainda? E muitas vezes nós passamos por algumas situações que nem são 120 anos, porque talvez nós não vamos viver 120 anos, mas alguns anos que nós somos criticados por alguma atitude, por alguma coisa que nós fazemos, e muitas vezes nós desistimos. E nós temos que ter essa certeza de que quando nós cremos em Deus, quando nós optamos em fazer a vontade de Deus, nós temos que ter essa certeza, que a nossa fé nunca desista, porque nós cremos na graça de Deus. Nós sabemos que nós podemos ser tentados, mas nós podemos ser tentados e não pecar. Cristo foi assim. Que nós possamos pensar nisso, sabendo que tudo que Noé passou, tudo aquele período que ele passou, não deve ter sido fácil. Mas depois a gente vê que quando ele terminou de construir a arca, quando as águas começaram, as gotas de chuva começaram a cair, quanto que deve ter sido a satisfação dele. E nós devemos pensar nisso. Nós podemos estar passando por alguma situação, por algum momento hoje, muitas vezes nós pensamos em desistir. Nós pensamos que, será que Deus está comigo? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus está comigo sempre. Mas eu tenho que ter essa certeza de que Deus está no comando da minha vida, para que nós possamos crer que nós estamos passando, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, que nós possamos, dia após dia, termos essa certeza de provar a bondade, a fidelidade de Deus, e sabermos que, se nós estamos passando isso hoje, nós devemos manter firmes, porque nós podemos ver essa recompensa lá na frente. Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, que nós possamos, cada um, através dos seus problemas, talvez construindo a sua arca, enfrentando dificuldades, nós possamos ter essa certeza de que Deus está ao nosso lado. Que nós possamos enfrentar as dificuldades desse mundo, sim. Enfrentarmos, muitas vezes, conflitos, muitas vezes, coisas que as pessoas têm falado que estão longe de Deus, mas que nós possamos ter essa certeza de que, se nós estamos firmados na palavra de Deus, se nós estamos passando por uma dificuldade hoje, nós temos essa certeza de que Deus está ao nosso lado e que Deus está nos cuidando, para que nós possamos também ter essa certeza. Como Noé, nós precisamos pregar a justiça, confiar em Deus e andar com Ele, todos os dias da nossa vida. A salvação pela fé em Jesus é a certeza e a confiança que nós podemos ter sempre. Já não precisamos de uma grande arca. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos livrar da punição eterna. Ele é o Salvador verdadeiro e fiel, que recompensará a nossa fé em amor.
Eu ouvi uma frase um dia que dizia o seguinte: você não quer ouvir a palavra de Deus, mas eu tenho a responsabilidade de pregar. Então que nós pensemos nisso, que as pessoas não querem ouvir de Deus, as pessoas não querem saber da bondade de Deus, mas eu tenho a minha obrigação, que é pregar, que é mostrar para essas pessoas que quando nós estamos com Deus, o barco da nossa vida vai sempre chegar a um porto seguro. Amém?